Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu tenho certeza que já se tornou o seu podcast favorito, o Chave Mestra Podcast, podcast exclusivo para os autores da editora Chave Mestra, o qual eu tenho o privilégio de fazer parte. E hoje eu vou ter a honra de entrevistar uma das autoras deste livro. Olha só o poder dessa capa. O Código das Finanças, estratégias para vencer no jogo das riquezas e do negócio. Quem aí não precisa melhorar a sua vida financeira? Eu confesso que eu sou aqui a primeira. Tô aqui para sentar de fato na cadeira de ouvinte, de aluna, para aprender. E hoje nós vamos aprender com ela, que é formada em administração, pós-graduada em planejamento financeiro, em finanças comportamentais, mentor de finanças. E tem muito, muito, muito a agregar na minha e na sua vida. Então, hoje você vai conhecer a história e pegar vários insights com ela, Arielle Fisher, que escreveu o capítulo Como Alcançar a Liberdade Financeira. Você, assim como eu, tá querendo alcançar a sua liberdade financeira? Pronto, então você chegou no podcast perfeito. Vamos aprofundar, pega seu papel e sua caneta, anote os insights e vamos conversar agora com a Arielle. Tudo bem, minha querida? Como você está? Tudo ótimo. Que, que maravilha. Primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo seu sim para o livro. Muito obrigada por você aceitar esse desafio. E muito obrigada por esse momento também de você compartilhar um pouco mais do seu conhecimento aqui com a gente. Gratidão. E eu que agradeço. Então, a honra é minha de estar aqui, de compartilhar isso e levar para mais pessoas isso que a gente tanto estuda e tanto tenta transmitir ao longo dos anos. E com certeza fez aqui com muita maestria. Eu não tenho dúvidas disso. Ele começa se apresentando, fala um pouquinho de você, da sua jornada. Eu te apresentei, né? Falei um pouquinho, mas o que mais que você tem feito? Fala um pouquinho mais de você para as pessoas te conhecerem. Bom, então, eu sou a Arielle, eu sou gaúcha, tenho 36 anos. Eu sempre gostei de finanças, então a minha vida inteira, lá nos 15, eu já li. O primeiro contato que eu tive foi um livro que me abriu minha mente, Olha, que que foi interessante. Qual livro? Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro livro também que me abriu a mente, sabia? Nossa, eu sou apaixonada por esse livro. Entendeu? Na época que eu li, eu tinha 15 anos, então eu não sei o que naquela época eu guardei. Mas alguma coisa eu guardei porque nos 22 eu formei em administração, nesse mesmo ano eu entrei para a Força Aérea e eu continuei estudando, eu continuei lendo. Eu casei com 20 anos também, então eu casei cedo. Uhum. E nesse eu também li Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, assim, Legal. a leitura foi muito importante em toda a minha jornada. E depois, quando eu entrei para a Força Aérea, então, eu trabalhava no administrativo, então foi uma jornada que ali no terceiro ano eu já entendi que não era o que eu queria para sempre, Uhum. mas eu entendi que eu já queria independência financeira. Então eu continuei estudando, a Força Aérea foi que me deu força para ir mais rápido nesse projeto, Hum. pelo, pelo cuidado. Então eu sempre cuidei do orçamento, eu estudei investimento, eu sempre fui fazendo isso, mas só para mim. Eu não imaginava que eu iria levar isso para outras pessoas, da forma como foi. Então, quando eu saí da Força Aérea, já tem quase 5 anos, eu passei a ajudar os irmãos e os primos, porque eram Uhum. os primeiros que eu queria que entendessem aquilo e que colocassem em prática. Sim. E quando eu comecei a ajudar eles, começaram a falar de mim para as outras pessoas, e as outras pessoas começaram a mandar mensagem: me ajuda, Arielle, eu também quero e não sei como. E aí eu pensei: poxa, o que eu vou fazer? Aí eu fui estudar. Aí eu fiz uma especialização em planejamento financeiro, Uhum. finanças comportamentais. E dessa especialização em diante eu comecei a atender profissionais. Eu sou associada à Serafim, que é uma empresa também, tem planejadores financeiros. E ali eu aprendi metodologia. Ali eu aprendi como tratar cada cliente, que cada um está num momento diferente. E eu nunca mais parei. Então o planejamento financeiro se tornou a minha rotina e eu nem imaginava. Que história incrível! Como que algo que começou um despertar, que começou com um livro, então eu já quero ressaltar a importância de você adquirir o seu exemplar, porque um livro pode mudar toda uma história, né? Diferentemente de você, eu li Pai Rico e Pai Pobre com 30 ou 31 anos. Ou seja, 15 anos aí de atraso para ter uma mudança significativa. Mas eu também acredito no meu caso, né, uma remissão do tempo. Esses últimos
5, 6 anos, é como se eu tivesse vivido uns 20 na minha vida, né? Porque eu também já estava mais preparada para Mas aceitar eu esse falo conteúdo. uma coisa que é o melhor momento, todo mundo fala isso que tu disse, o melhor momento seria quando? Seria lá atrás. Uhum. Mas não foi, então qual que é o melhor momento? É agora. Agora. É agora, é quando a pessoa olhou para isso, é quando acendeu aquela luz vermelha, sabe? E Uhum. ela veio procurar esse assunto. Então o melhor momento é agora. Com Não certeza. tem. Não tem o certo e errado, né? Exato. Se eu pudesse ter começado com os 15, com certeza os resultados teriam sido diferentes. Mas, graças a Deus que eu não comecei com 50, Isso. Não, né? eu atendo famílias de todas as faixas etárias, pode imaginar. Desde eu já atendi menores, antes dos 18, e público acima de 50, 60. Então, o que que difere de um para o outro? É que o tempo de quem já está nos 50, 60 já é menor. A Uhum. disposição para trabalhar, para gerar mais renda, Uhum. entende? Então, assim, Sim. e os números, quando a gente fala de independência, ou de a liberdade financeira, é tu ter um pouco de paz, sabe? Tu não estar obrigado a um trabalho, tu ter uma renda passiva que entra. E se eu depender só de um INSS, por exemplo, vai doer lá na frente. Só que se eu começar a pensar nisso só lá nos 50, 60, o meu tempo já está menor. Uhum. O meu valor mensal, vamos dizer, que eu precisaria estar guardando é alto. Sim. Então dói mais. Então começar mais cedo é muito melhor. Muito melhor. Mas o que você falou é muito real. O importante é começar. E você está tendo acesso a esse conteúdo agora e ainda não começou, não se desespere. Dá tempo. Pega os insights, pega as dicas que vai ser passada aqui hoje e dê o primeiro passo hoje. Mas é muito legal como começou com um despertar interno, você vivenciou isso, queria a sua liberdade financeira e com 3 anos, você falou que estava ali, já queria sair Eu da, queria sair, da mas eu não força, podia, mas isso. não podia, né? Eu não podia, por quê? Eu levei anos, entendeu? Então, a construção da independência financeira não é uma, a gente costuma comparar, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a gente precisa se esforçar, a gente precisa treinar, a gente precisa readequar no meio do caminho. Tem muitas coisas ali que são levadas em consideração. Então, às vezes a gente tenta e aí quer fazer por um mês, 2 meses, daí olha, guardei esse, investi esse dinheiro, não rendeu nada. Não vai, porque não é rápido. Uhum. São anos, eu mesmo, são anos construindo isso. E que ainda eu não parei de construir, porque eu ainda estou ativa, ainda estou Aham. trabalhando, gerando renda. Então, isso faz com que eu continue construindo meus tijolinhos lá. Sim, Isso me sim. dá uma paz muito grande, me dá uma tranquilidade muito grande e tipo, não tenho obrigação de alguma coisa, sabe? Mas eu faço com propósito. Eu digo Sim. para cada família que eu atendo cada um com muito amor. Eu amo todos eles. Aham. E cada um tem uma história, cada um tem um objetivo e a gente vai alcançar eles da forma que é possível dentro daquela estrutura daquela família. Não dá para se comparar com o outro. Eu sempre digo, não se compara, não olha para o lado, porque não sabe o que está acontecendo lá. Então cada um tem que construir a sua. Cada um tem um caminho, não é igual para todo mundo. Por isso que não tem receita de bolo. Se Uhum. tivesse receita de bolo, era só todo mundo seguir aquilo ali, tava todo E mundo com tá as fácil, né? finanças em dia. E não é isso que a gente está vendo, entendeu? Então, o brasileiro em si tem dificuldade em lidar com finanças. Então, quando ele tem um caminho que é mais personalizado e é voltado só para ele, não está olhando o que o vizinho está fazendo ou o que o outro está fazendo, ele consegue seguir, ele consegue se concentrar naquilo que ele precisa e fazer a jornada dele. E que Uhum. vai demorar sim. É. Eu tenho clientes que estão há 3 anos comigo desde o início. Sim. E por quê? Porque todos os meses a gente tem avanços, a gente tem resultados, mas é de pouquinho em pouquinho que vai crescendo. Não, eu ainda quero voltar. A gente vai voltar agora a falar já a gente volta a falar sobre o assunto, é porque você só na introdução você já entregou muitas chaves ali, né? O fato de você. Um livro ter despertado, eu achei maravilhoso, que é isso que a gente quer fazer com as pessoas, por isso que nós somos uma editora, né? A gente quer transformar a vida das pessoas através da escrita. O fato de você ter sido despertada ali para as finanças, mas continuar num lugar que você não queria, mas que você sabia que ele ia te dar os resultados que você gostaria de alcançar, que ele ia te deixar mais próximo da sua liberdade financeira. Então você ficou ali em algo que não era tão prazeroso, mas que você sabia que ia trazer o resultado. E isso é uma chave maravilhosa. E o fato de que a dor que você tinha, o desejo que você tinha, você conseguia ajudar outras pessoas. Hoje praticamente virou o seu propósito de vida, Isso. né? E sobre o livro, quando que ele surgiu? Você estava esperando? Você já tinha esse desejo? Foi uma surpresa?
O livro foi, eu tive alguns colegas de planejamento financeiro também, que estavam num livro que foi alguns meses atrás. E aí, como a gente faz parte de grupos e está sempre junto, conversando, então veio delas, eu disse, puxa, como é que vocês conseguiram isso? Aham. E aí, quando finalizou o livro deles, veio um convite através do Robson. E ele disse: quem quer? Eu tenho um convite aqui para quem quer estar presente aí no próximo livro. E aí eu vi o nome do livro, Código da Finança. Eu disse: cara, esse livro para mim. Esse livro tem que ser, eu tenho que estar aí. E foi assim. E aí eu consegui, eu mandei, entrei em contato Aham. e, enfim, tudo O que te chamou aconteceu. atenção foi o título. O título, eu disse: eu me identifico com isso, entendeu? É algo que eu me enxergo ali. Uhum. É parte da minha história, ele faz parte daquilo que eu levo, daquilo que eu levo para as famílias, enfim, ensino. Então, acho que o Código das Finanças veio para ser, eu acho que estou no lugar certo. Eu também acho. Eu não acho não, eu tenho certeza. Fala um pouquinho de como foi a construção do seu capítulo. O que as pessoas podem esperar deste livro? Então, eu tentei colocar ali para as pessoas entender que aquilo que eu coloquei não é fácil, não é simples, mas coloquei também no sentido assim, o que elas podem melhorar desde o dia a dia, porque a independência financeira não é algo que eu pulo daqui e já cheguei ali. É uma construção. Então, durante essa jornada, o que eu preciso pensar? Preciso olhar o que está acontecendo dentro da minha casa, das minhas finanças em casa, tão como. O que eu posso estar cometendo de erros ali? Será que eu sou uma pessoa que está muito consumista? Será que não está sobrando dinheiro na minha casa? Por quê? O que está acontecendo? Eu tenho uma renda boa, uma das coisas que eu coloco ali e que eu percebo que as pessoas não valorizam é a renda. Gente, a renda é o maior poder que qualquer família pode ter, é a renda. Da onde vem o dinheiro que entra naquela família? É a renda delas. Então, se elas não valorizar aquilo ali, não vai ter de outro lugar que venha o dinheiro. Sim. Então, eu coloquei algumas coisas que elas precisam cuidar e que às vezes a gente está negligenciando porque está no piloto automático. Sempre digo, a gente vive no piloto automático, não tá pensando naquele eu preciso daquilo ali, eu preciso, é uma necessidade, ou só eu quero, é um eu quero. E aí o eu quero acaba que a família não está sobrando dinheiro, não está conseguindo fazer um malabarismo para pagar as contas, mas a consciência financeira não está ali dentro. Eles não estão pensando. Então, se eu não tenho consciência financeira, como é que as minhas finanças vão ser positivas? Eu preciso parar para pensar. Então, eu trago vários itens ali no capítulo, separado em bloquinhos, que é justamente o que eu preciso estar olhando, se eu se eu se identifico com aquilo dali, Perfeito. eu tenho que mudar, entende? Então, já é uma chave, a pessoa, isso aqui sou eu. Bom, então já liga um alerta. Sim. E o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para chegar na independência financeira? Também coloquei ali alguns itens que a gente precisa observar. Porque, como eu falei, não é fácil, não é simples, mas é possível, eu digo para as pessoas. Se eu conseguir, gente, eu não sou herdeira, eu coloquei no livro. As pessoas dizem, é só quem é herdeiro, quem ganha muito dinheiro, quem... Gente, não é. Não é. Não é sobre isso. Então, e não é sobre ter dinheiro por ter dinheiro, sabe? O dinheiro traz por tranquilidade, sabe? Não é por Status, aquela isso, questão de, nossa, eu tenho uma Ferrari, eu tenho... isso, nossa, é assim, é aquilo que eu disse, não olhe para o outro, não se baseie no outro, porque às vezes o outro tá andando com a Ferrari, ele não pagou aquela Ferrari, não é dele, aquele relógio que ele usa não é dele, aquele sapato não é dele, ou seja, tem várias coisas que a gente fica olhando no outro e que não faz sentido nenhum se a gente parar para pensar no que é ter paz. Às vezes as pessoas, não tenho tempo com a família, mas o que te traz tempo para a família? Trabalhar menos. E por que tu não pode trabalhar menos? Porque você tem muitas contas e aí você precisa cada vez trabalhar mais para conseguir pagar tudo aquilo. Então, assim, será que está equilibrado? Será que é isso que você quer até os seus 60, 70 anos? Então, as pessoas precisam parar para pensar nessas coisas. Você diria, então, que parar para pensar, trazer a consciência seria o primeiro passo? Consciência financeira. O primeiro passo de sair do piloto automático. Perfeito. É necessário em todas as famílias, porque a gente está num como é que eu vou dizer, num consumo assim exagerado. É muitos aplicativos, é muitas coisas que o tempo inteiro estão ali fazendo a pessoa consumir mais, gastar em coisas que ela nem precisa. Então são coisas que ela só tá vendo e é legal e tá lá, só passo cartão. E isso tá te levando para onde? Você tá construindo o que com isso?
Uhum. Não, não é um caminho bom. Você acha que as pessoas falham? Qual é a área que eles mais falham? É de não saber as entradas e as saídas? É achar que o cartão de crédito é o dinheiro que ela tem e na verdade é- que na verdade é uma projeção futura, né? Ou como que as pessoas mais chegam até você? Elas chegam endividadas? Elas chegam querendo multiplicar o seu patrimônio? O que você diria assim que são as principais dores tanto dos brasileiros como também das pessoas que te procuram hoje? Olha, com exemplo aí, eu já atendi muitas famílias, assim, centenas. E a maioria delas chega e fala assim: o meu problema é o cartão de crédito. Muitas, assim, não tem. E é uma frase que eu escuto, assim, eu sento para fazer o primeiro entendimento do que a pessoa está buscando. O meu problema é o cartão de crédito. E aí eu tento mostrar para ela que o problema não Não é é o o cartão cartão de de crédito. crédito, ele é um meio de pagamento. Assim como a gente paga em boleto, a gente paga em Pix, a gente paga em cartão de crédito. Só que aí traz outra coisa que tu mencionou, que é o mês a mês. Ela não está sabendo onde é que ela está gastando o dinheiro. Ela só está passando cartão. Então a gente precisa saber onde é que a gente está gastando o dinheiro. Porque isso está lá no cartão. Não existe uma linha no orçamento que se chama cartão de crédito. Existe supermercado, farmácia, lazer, restaurante. Então, assim, é isso que eu tenho que entender. O que está dentro do meu cartão de crédito? Ele está pagando o quê? Para aí eu entender o que daquilo ali é necessário, o que está ali porque está no piloto automático e reprogramar o mês. E reprogramar o mês é entender quanto que eu posso gastar no mês. Se eu tenho uma renda de 10 mil reais, como que eu divido esses 10 mil? Eu pago o quê? 1.000 é supermercado, 200 reais é farmácia, 1.000 reais é escola. Enfim, eu preciso programar aqueles 10 mil reais para o mês. Entender, aí 1.000 eu vou guardar. Não sei, 500 reais eu vou guardar. Uhum. Mas precisa existir um planejamento. E isso que a gente faz durante o planejamento financeiro, é fazer a pessoa enxergar. Inclusive, fala um pouquinho aí de como que funcionam os seus atendimentos, porque você atua hoje como planejadora financeira. Como que funcionam os seus atendimentos? Tem um período? Uma sessão única, um acompanhamento de 5 anos? Como que funciona? Eu trabalho de uma forma, os atendimentos. Primeiro, eu entendo o momento que a pessoa tem. Então, eu sempre faço um bate-papo inicial para entender o momento que a pessoa está, o que, que ela está buscando, explicar sobre o planejamento. Hoje, eu uso um sistema também que ela tem um login e senha. Então, o planejamento dela é construído lá dentro desse ambiente. Hum, Ela tem um orçamento lá dentro, ela tem os projetos de vida, curva de aposentadoria, tudo lá dentro. que legal. Então, isso daí, às vezes, eu parto do princípio que a pessoa precisa no mínimo 6 meses de Uhum. acompanhamento. Eu não faço uma sessão única. 6 meses, porque aquilo que eu falei, finanças não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, assim, 6 meses é o mínimo para nós deixar tudo organizado e a pessoa entender: olha, você está aqui, você quer chegar lá e esse é o caminho. Então, em 6 meses eu deixo isso claro para ela. Depois de 6 meses, se ela quiser seguir sozinha, tá tudo bem, tá encaminhado. Mas a maioria prefere continuar. É. Então a gente acaba estendendo e eu Uhum. continuo atendendo ela no mês a mês, às vezes a cada 2 meses. Mas eu continuo sendo a pessoa que está ali para ela o tempo inteiro. No, aconteceu alguma coisa, eu sempre digo ao meu cliente, me chama no WhatsApp, tu não está sozinho, eu tô aqui para te ajudar. Muito legal. Então, eu não largo a mão. Eu sempre digo, eu não largo a mão de ninguém. E Uhum. às vezes a pessoa foge das reuniões. Aham. Aí eu mando mensagem, eu chamo, porque eu quero que a pessoa esteja ali, eu quero ela presente, porque eu sei que tem resultado. E quem persiste alcança, sabe? Então, vence essa página. Sabe por que que elas fogem? Porque é dolorido. Dói muito. Eu estava fazendo um atendimento, eu estava sendo atendida, né, por uma coach. E a minha maior dor na época era financeira. E ela me deu um livro para ler que era a Criação de Riquezas. Eu não consegui passar do primeiro capítulo. Porque eu tinha que sentar e fazer. Entrada, saída, tal, tal. Aí, conscientemente, eu falei assim, não consegui porque eu não tive tempo, tal, tal, tal. E aí, quando chegou na sessão, ela falou assim, na verdade é porque você não quer encarar essa dor. E se não tiver, não encarar essa dor, não tem mudança. E sabe o que, que é? Finanças não é sobre números. Porque se fosse sobre Tava números era fácil. fácil. Aí é racional. Finanças é emocional. Então, nós precisamos cuidar do nosso emocional, porque é ali que está refletido. Aquele passar o cartão em algum lugar não é racional, é emocional. Então, a gente vive no emocional, o emocional fala sempre mais alto. Sim. E aí, quando a gente já tem uma dificuldade maior, é isso que a gente precisa ficar atento.
a gente precisa cuidar assim, eu já sou uma pessoa que o emocional é mais forte. Tem pessoas que o racional é mais forte, então para elas é mais fácil. Sim. Mas quando eu não sou, eu já preciso estar com esse alerta ligado, essa luz vermelha ali piscando e pensar, opa, aqui eu preciso parar, entendeu? Pensar antes de agir, porque isso vai trazendo resultados e tu vai melhorando a tua forma de lidar, vai amenizando, vai tornando mais leve. E eu sempre digo aos meus clientes que eu gosto que o planejamento seja divertido, entendeu? Eu gosto de reuniões que sejam leves, por mais que o assunto não seja às vezes. Aham. Mas eu não gosto de reunião pesada, não gosto de reunião, eu gosto de rir nas reuniões, eu Eu gosto de Você realmente transmite essa alegria. Deve ser muito legal, gente, por conta dela, só pra gente poder se divertir aí falando sobre dinheiro. Porque não isso. precisa ser pesado, né? Não, não pode ser pesado porque tu vai fugir. Se for pesado, tu não vai ficar. Porque é um assunto difícil lidar em casa, em casais. Então, é um assunto muito difícil às vezes. Então, é um casal que pensa de uma forma e o outro de outra, e aí eles chegam na reunião e a gente precisa coordenar essas vontades de ambos os lados e fazer um caminho que eles consigam seguir, mesmo que tenha alguns objetivos que sejam de um de outro. Então, não é simples isso. Uhum. Mas se nós não sentar, não falar sobre isso, não olhar, qual resultado vai chegar? Não vai ter. Compartilha aí os dois cases que vem agora dos seus clientes. Eles chegaram de tal forma e de repente, em 6 meses, ou até menos, já tiveram resultado assim, assim, assado. Você consegue pensar em alguns cases? Consigo pensar num case. Eu atendo bastante profissionais da área médica, dessa área da saúde, e são profissionais que o conhecimento em finanças é muito pouco, porque Uhum. eles passaram muito tempo estudando sobre a medicina, sobre aquilo, então não dá tempo de pensar em finanças. E é uma área que a renda chega, entendeu? Depois que se forma, a renda começa a chegar e ela tende a melhorar. E como essa renda vai aumentando, automaticamente O o custo de padrão de vida vida vai também. subindo. Então, e é uma cliente que ela não tá, ela já está numa faixa assim, o profissional dela já está super realizado, ela já está numa faixa etária mais para frente do que o normal, do que as pessoas estão a recém iniciando a medicina, ela já é mestre nisso. Uhum. Só que nas finanças ela nunca parou para pensar que ela precisaria reduzir esse tempo. Tipo assim, como Hum. que eu vou parar? Porque ela trabalha pra caramba. E aí, como é que eu reduzo a minha jornada se eu preciso da minha renda toda hoje? E quando eu mostrei para ela isso, a gente fez o plano. Olha, ela começou a identificar coisas no mês dela. Ela disse: Puxa, eu faço isso. Eu tenho 20 peças de roupa lá que eu só uso uma na semana, ou 5 na semana. Ela começou a implementar coisas e isso começou a sobrar dinheiro para ela. Então, ela saiu de alguém que não tinha dinheiro investido, ela não tinha nada guardado e hoje ela já tem uma meta aí na casa do 1 milhão, gente. Então, assim, Uau. e foi incrível a jornada dela, a consciência financeira é sobre isso. É sobre isso. Então, e aí vamos pegar, deixa eu tentar trazer um caso, porque aí era um caso que eu tinha renda entrando. Então, Uhum. assim, é uma família que tem renda, que... Só não sabia administrar, organizar e não Isso, sabia para onde o dinheiro estava indo. isso, exato. Então, assim, Mas tem gente que nem tem renda tem gente que vai ter uma renda menor. menor. Então, o que nós precisamos pensar aí, nesses casos assim? Também, eu já trabalhei em inúmeros casos de famílias assim, que a renda é menor, nós precisamos entender como é que está aquele fluxo, então, no mês deles. Porque às vezes a nossa renda também significa a gente parar para pensar, será que dá para a gente continuar com isso que nós estamos fazendo todo mês? Se não entra no bolso. Então, assim, inúmeros casos que eu já peguei que a família vivendo num padrão de vida que não cabe no bolso. Se não cabe no bolso, o que vai acontecer? Dívida. Então, eu nem sei sabe, mas eu digo assim, que a gente salvou nesse caminho, salvou porque a pessoa entendeu que ela está ali e ela pode planejar uma renda extra, entendeu? Tem formas de aumentar aquilo ali, Perfeito. mas ela compreendeu. Então, assim, são vários casos de famílias que passam a compreender, e peraí, onde é que a gente estava indo mesmo? Não Uhum. estava dentro da nossa condição, então Uhum. eu dar um passo para trás, e aí isso dói. Mas se não olhar para isso, resolve? Uhum. Não. Então a gente precisa de uma forma que se encaixe ali. Por isso que eu digo, não tem receita, não é que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, Uhum. mas todo mundo precisa pensar, precisa olhar para aquilo ali e Uhum. implementar ações no mês, senão Vai continuar do jeito que tá ou pode até piorar, né? isso, Dificilmente melhora se isso continuar piora. com as mesmas ações. E você traz uma frase de impacto aqui muito bacana. Para colher frutos, você deve plantar árvores.
Faça as escolhas necessárias e inteligentes para construir a sua independência financeira. Olha, acredite ou não, nós já estamos indo para os momentos finais. Que rápido. Muito bacana, né? Nossa. Esse nosso bate-papo. Você realmente tem muita. Você não apenas tem um conhecimento, como você tem muito amor pelo que você faz, né? Dá pra ver isso no seu olhar. Então, queria que você deixasse um último recado para as pessoas que estão nos ouvindo. Libera uma chave aí para a vida delas. Então, eu vou usar a chave exatamente isso que está no final do livro ali, a minha frase de impacto. Por quê? A gente está querendo colher frutos, mas não está querendo plantar para colher isso. Então, todo mundo olha assim, é legal, eu quero a independência financeira, mas e quem está disposto a fazer as escolhas necessárias e inteligentes para chegar nisso? Então, a gente precisa ter mais consciência, a gente precisa fazer ações no nosso mês para colher isso ao longo da nossa jornada, para colher a independência financeira lá na frente. Então, é difícil as decisões sim, mas necessárias, precisa ser feito. E tudo é uma escolha, né? Então, ou a pessoa escolhe, ou ela vai sofrer um pouco agora, ou ela vai sofrer depois. Exatamente. Ou ela vai sofrer agora ou depois, é muito isso. Porque você, no seu caso, você sofreu quando você estava lá, passou 5 anos a mais a Força Aérea, que você não queria estar lá. Mas hoje Hoje eu sou valeu muito a pena e você é eu muito sou grata. grata à Força Aérea, isso eu sempre digo, sou muito grata porque ela fez que o meu plano acontecesse de uma forma, vamos dizer, mais rápida. Mas eu posso citar inúmeros colegas meus que são da Força Aérea, mas que não chegaram onde eu cheguei, porque eles tinham objetivos diferentes também. E tá tudo bem. Mas a gente precisa ter a consciência financeira, dar valor para a nossa renda, como eu falei lá. Isso também é uma chave. Valorizem a renda, porque a renda é crucial no nosso mês, no nosso dia a dia. Perfeito. Arielle, gratidão por esse tempo. Primeiramente, um prazer imenso falar, conhecer você, saber que eu posso te acessar, porque agora eu vou ler o seu capítulo. Nós vamos deixar aqui também na descrição na descrição do vídeo o @ dela para você adquirir aqui o seu manual de finanças e também para você que precisa de um auxílio no planejamento familiar, se você se enquadrou aqui nas descrições e quer a ajuda de um profissional e alguém que vai te ajudar com muita leveza, alegria. Você sentiu essa alegria aí, né? Perfeito. Então pode entrar em contato com a Arielle, com certeza ela vai ficar muito feliz de estar podendo te ajudar. Não é isso mesmo? Com certeza, feliz demais e grata, sempre grata a tudo isso. Gratidão mais uma vez, viu? Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. E obrigado a você que esteve até agora com a gente. Deixa aí nos comentários seus maiores insights e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.